Alô, galerinha do Se Liga! Olha, hoje eu tenho uma entrevista muito especial para vocês. Mas antes eu gostaria de lembrar a todos para que se inscrevam no nosso canal, dê aquele like pra gente. Ah, e não se esqueça de acionar o sininho para poder receber nossas notificações, tá? E comentem também o que quiser, tá bom? Hoje eu vou entrevistar Renata Proença, de 37 anos, mulher trans redesignada. Pode entrar, Renata. Tudo bom? Tudo bom? Fica à vontade. Obrigada. Renata, antes de tudo eu gostaria que você explicasse para o nosso público o que seria mulher trans redesignada. Então, a mulher trans é aquela que ela não se sente confortável com o seu gênero de nascimento e busca a cirurgia de readequação sexual para se realizar como pessoa. Então ela faz a cirurgia, aquela famosa cirurgia que corta a genitália e Corta o pinto. corta o pinto. Então assim, eu posso entender que existe uma mulher trans e existe a mulher trans redesignada. Ou seja, a mulher pode ser uma mulher trans que ainda não passou por esse processo cirúrgico, mas continua sendo mulher trans, né? Sim, porque às vezes essa mulher trans não operou, às vezes até porque ela nem quer operar, por N razões, porque ela se sente insegura, porque ela se sente satisfeita com o corpo dela. Isso não a torna menos mulher do que qualquer outra mulher, cisgênero por aí. Renata, ela é atriz, design gráfico, artista plástica, design de camisas, né, estampas de camisas e tal, e é militante trans. Por que você fez esse recorte na sua militância? Porque as pessoas costumam falar, eu sou militante LGBT. Você se afirma como militante trans. Por que esse recorte? Isso aconteceu de uma forma muito natural na minha vida. As coisas foram acontecendo e, na verdade, desde a minha adolescência, eu sempre procurei questionar a sociedade de alguma forma através dos meus desenhos. Então, os anos foram passando, eu fui conhecendo algumas pessoas, algumas mulheres trans e hoje eu sinto a necessidade de estar no meio LGBT e de buscar essa visibilidade que a mulher trans normalmente não tem, sabe? Até dentro do próprio movimento ela não tem essa visibilidade e hoje eu busco ocupar esses espaços porque eu acho que é muito importante, sabe? Para que as pessoas respeitem, valorizem e tratem como uma pessoa inserida na sociedade. Eu vejo que você se emociona, né, ao falar sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco como foi e quando foi o seu processo de transição. Quando foi que você começou a se entender como mulher e a partir de quando você começou essa sua transição? Bom, foi na adolescência, né? Antes eu achava que eu era um viado, né? Um viadinho, porque era o que me chamavam na rua, né? E eu ficava assim sem entender, como assim, viado, bichinha? Não sei se eu sou isso mesmo, e parece ser uma coisa ruim, né, pelo visto. E a adolescência chegou e eu passei a me conhecer mais e
eu comecei a perceber que havia uma identificação muito grande com o gênero oposto ao do meu nascimento. Então, eu não só gostava de brincar de bonecas, é claro que isso independe, né? Meninos podem brincar de bonecas, né? Meninos podem usar rosa, enfim, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu comecei a ter uma certa ojeriza do meu corpo, sabe? Eu comecei a negar o meu corpo e ao mesmo tempo em que eu entrei numa fase da puberdade, né? Que é onde as coisas acontecem, né? Com o corpo e eu comecei a ficar desesperada com isso, né? Porque eu comecei a perceber que eu não era viado, eu não era gay, não era uma questão de orientação sexual, era uma questão de gênero, sabe? Eu estava querendo me tornar uma mulher ou colocar essa mulher que estava aqui dentro de mim para fora. Então eu entrei numa fase muito obscura da minha vida, eu entrei em depressão profunda e eu não sabia o que fazer, eu não sabia quem procurar, eu não conhecia ninguém, sabe? E a minha única referência era a Roberta Close na época. Não existiam outras mulheres trans que pudessem ser uma referência para mim. E até que no início dos anos 2000, Você estava com quantos anos, desculpa perguntar, na época? Quando caiu a ficha que eu era uma mulher trans, foi aos 13, 14 anos, por aí. E eu fiquei angustiadíssima, sabe? O que eu vou fazer? Como é que eu devo proceder, né? Eu não conhecia ninguém. E a coisa só mudou quando eu entrei no Procute e aí eu conheci uma menina que era trans, era uma trans homossexual, sabe? Ela buscava a redesignação sexual e ela tinha meninas. Né? E aí ela me falou do processo no Pedro Ernesto, aqui no Rio de Janeiro, né? E perguntou se eu gostaria de um dia lá. Eu fui e aí que a coisa começou de vez, assim, que eu comecei o processo. E a sua transição já está finalizada ou você ainda está em transição, ainda falta alguma coisa? É assim, em termos de cirurgia, assim, eu digo que hoje eu quero parar as arestas, sabe? Uma coisinha aqui, outra ali, mas basicamente o grosso já foi feito, né? Eu fiz a cirurgia do pomo de Adão, depois coloquei as próteses e por fim a redesignação sexual. Pomo de Adão é? O gogó. O gogó. Você tocou no assunto da menina que era uma mulher trans homossexual. Então, seria legal que você explicasse pra gente a diferença, né, de cis hétero, de trans hétero, trans homossexual, porque isso ainda confunde um pouco a cabeça da sociedade. Então, explica um pouquinho pra gente as diferenças. As pessoas confundem muito as pessoas, por exemplo, acham que a transexualidade é o estágio máximo da homossexualidade e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Homossexualidade é uma coisa, transexualidade é outra. O que acontece? A partir do momento em que você difere e passa a entender que orientação sexual é uma coisa e que identidade de gênero é outra,
você passa a entender tudo isso. Então, por exemplo, eu sou uma mulher transexual, heterossexual, porque eu me interesso por homens, né? Mas eu poderia ser uma mulher transexual, homossexual ou bissexual e me interessar tanto por homens quanto por mulheres, né? Orientação sexual é o quê? Se você é heterossexual, homossexual ou bissexual. Identidade de gênero, se você se identifica com masculino ou com feminino. Então, dentro disso você faz as associações aí e passa a entender um pouco melhor. E ainda tem os que não se identificam com nenhum dos gêneros, né? Tem os não binários, que é um gênero fluido, né? Você pode encontrar uma pessoa que vai usar um vestido e barba e transitam por esses dois gêneros. Livremente. Livremente. Sem ter aquela necessidade de se assumir ou como homem, como mulher, né? Exatamente. Então, Renata, fala um pouquinho pra gente sobre a questão do preconceito, se você sofreu muito ou se ainda sofre preconceito social, familiar, profissional. Você tem essa questão do preconceito na sua vida? Teve? Eu sofro preconceito desde que eu me entendo por gente, né? Desde que eu era criança eu sofria preconceito e isso até hoje na minha vida. Nunca sofri bullying no colégio, felizmente, mas eu sofria na rua, sabe? Com gente que eu não conhecia, que me chamava de viada, de viadinho, que davam pisada na minha cara. Que olhavam para mim e diziam que eu merecia apanhar, que eu merecia morrer. Hoje não, hoje tá um pouco mais tranquilo, hoje eu ando na rua, recebo cantada. Tá bem linda desse jeito, até eu. Ai, se eu não fosse hétero. Então, assim, mas ainda sofro preconceito, principalmente na hora de conhecer alguém. Quando eu falo para o rapaz que eu sou uma mulher transexual, muitos acabam me dispensando por conta disso. E eu já sofri muito com isso, sabe? Eu ficava arrasada e eu não conseguia entender. Tipo, como assim? Há um minuto atrás eu era uma rainha para ele, ele me colocava num pedestal e um minuto depois ele me arremessa dali e eu ficava arrasada, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia eu consigo lidar um pouco melhor com isso, mas é sempre muito complicado lidar com Falando um pouquinho disso, vou fazer uma pergunta meio que picante. Mudou muita coisa o sexo depois da sua redesignação? Com certeza, com certeza. Eu me senti muito mais liberta, muito mais segura, sabe? Hoje eu tenho segurança até para ir à praia, sabe? Colocar um biquíni, que era uma coisa que eu não tinha coragem de fazer, sabe? Então, mudou muito a minha vida, mudou muito. A relação que eu tenho com o meu corpo, isso acaba influenciando também na qualidade do sexo. E a sua família, como que foi a sua aceitação dentro da sua família? Difícil, muito difícil. Eu acho que para a grande maioria dos LGBTs é muito difícil para a família aceitar e lidar tranquilamente, né? A minha mãe, ela é falecida, ela não chegou a ver a minha transição, né? Mas o meu pai, os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos mais velhos, eles tiveram que reaprender a lidar comigo, né? E, assim, eles são evangélicos. Meu pai, por exemplo, tem 70 anos e
já vem de uma outra geração, então ele é mais fechado para isso. Infelizmente, ele não me vê como a mulher que eu sou e que eu sempre fui. Agora, os meus irmãos, meu irmão mais velho é tranquilo com isso. O outro, que é meu vizinho, ele melhorou bastante essa nossa relação, mas ele ainda tem uma certa resistência. Às vezes ele prefere não me chamar de nada, né, eu acho interessante também que você tinha me falado do seu nome, né, que o seu nome de batismo foi Carlos Renato, né? E após a sua transição, você manteve Renata. E é muito significativo, né? Porque Renata vem de renascida, né? Então, foi justamente por isso que você continuou com esse nome, não quis mudar para um outro nome diferente. Fala um pouquinho o porquê da escolha de continuar como Renata, tirar o O, botar o A só. Eu queria unir o útil ao agradável, sabe? Não só porque seria muito mais prático, muito mais fácil para as pessoas, né, mudarem, né, migrarem do Renata para Renata, como também quem não conseguisse me chamar de Renata, me chamaria de Rê, né, de um apelido, Rezi. E por conta do significado, né, que você falou, né, Renata, renascida, que é o que eu queria para mim, né, renascer, me reinventar, e felizmente eu consegui, então eu carrego esse nome com muito carinho. E essa questão do seu profissional, né, porque você é atriz, design gráfico, artista plástica, militante, você chegou a sofrer algum preconceito profissional, deixou de receber alguma proposta de trabalho, de ter algum emprego por conta da sua condição trans, ou para você facilitou? Como é que é essa questão profissional para você? Não, até que a questão profissional foi bem tranquila para mim. Os meus ex-patrões, eles procuraram me apoiar nesse sentido, eles sabiam que isso era importante para mim, então eles tentaram me apoiar da melhor forma possível, e assim eu saía muitas vezes do trabalho, eu chegava muitas vezes tarde no trabalho, eu tinha que sair antes porque eu tinha que ir às consultas, e tinha a questão também da mudança do nome, eu também estava agilizando isso, então eles foram bem tranquilos com relação a isso. Eu nunca tive problema com isso não. A nossa sociedade, ela ainda tem muito preconceito com essa questão, né? Sobretudo a questão trans. Mas as nossas políticas já avançaram bastante, né? Hoje em dia a pessoa tem mais facilidade para fazer cirurgias de transição, tem mais facilidade para registrar com um novo nome. E quais são as outras políticas públicas que já avançaram nesse período, nesses últimos tempos? Esse ano a gente teve uma importante vitória, né, que o STF equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo, né? Então hoje é crime, felizmente, e assim, enquanto não há uma legislação específica para isso, né, foi uma grande vitória para a nossa população, com certeza. E tem alguma outra lei assim que foi criada ou em andamento assim para o público LGBT geral, ou mais específico para pessoas trans? A própria mudança de nome, né, que hoje não depende de uma decisão do juiz. Que no meu tempo eu precisei disso,
né? Mas hoje em dia não há necessidade, inclusive há mutirões que são feitos na Fiocruz, e aí a pessoa levando toda a documentação exigida, ela consegue mudar a documentação bem mais rápido, bem mais E fácil. se Eu levei cobra? 4 anos, por exemplo. E paga para mudança de paga. nome? Não paga. Para a questão trans, né? No caso, se eu quiser mudar meu nome, só por mudar, eu acho que de repente eu pago alguma coisa, mas para as pessoas trans já tem essa facilidade, né, de mudar. Legal. Renata, o que você pode deixar para o nosso público, alguma frase, alguma palavra para a questão do preconceito, né? Fala um pouquinho para o nosso público ali, para a câmera, como que a gente pode lidar com essa questão, mesmo se a gente não tem um conhecimento mais profundo. Deixa um recadinho sobre essa questão de preconceito. Eu acho que, acima de tudo, é uma coisa que está faltando no mundo, não só amor, mas respeito, sabe? A gente está carecendo muito de respeito, e é muito triste a gente precisar de leis para podermos sermos respeitados. Então, para quem é LGBT, eu espero que a minha história sirva de inspiração para outras pessoas e que elas não desistam de suas vidas. A gente sabe que a gente mora no país mais homofóbico e transfóbico do mundo. Tudo bem que estamos falando de um país continental, mas se mata mais aqui do que em lugares onde isso é considerado crime, sabe? Se mata mais aqui do que no Oriente Médio, do que na África. E isso é um absurdo, sabe? É uma tremenda falta de respeito, sabe? Com as nossas diferenças. Se nós dássemos as nossas mãos e nos respeitássemos mais, nos uníssemos mais, o Brasil não daria essa bagunça que está hoje. Então, vamos no momento saia justa. Você me falou nos bastidores que você gosta assim de cantar para você, que você não é cantora formada. Canta, dá uma palhinha com a sua voz maravilhosa, um pouco, qualquer coisinha assim, de alguma música que você gosta de cantar lá debaixo do chuveiro. Canta aí um pouquinho pra gente. Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your hand. You took me much too long to understand how we could be. Do you share your secret with me? Abusada, ainda canta em inglês. Arrasou. Então, a gente vai se despedindo aqui, mas eu gostaria muito que você deixasse seu contato para quem quisesse conversar um pouco mais com você, para saber um pouco mais dos seus trabalhos. Passa o contato aí para a galera, suas redes sociais, o que você achar melhor. Bom, tem o Facebook, é Renata Proença, bem fácil de encontrar. Tem o Instagram, que é proenca_re, e podem lá acessar, curtir e trocar uma ideia comigo se vocês tiverem alguma dúvida. Eu estou super disposta aí para... Então, e quem quiser também, tiver alguma perguntinha, pode comentar aí embaixo no nosso canal, que eu tenho certeza que a Renata vai ter o prazer de responder, tá bom? Então a gente fica por aqui, muito obrigada. E não se esqueçam, hein? Compartilhe nosso canal, assine o sininho, se inscreva, tá bom? Tchau, bye bye!
canal. Calau. Tô nervosa! E não se esqueça de assinar, acionar o sininho. Meu pai. Eu vou ter que ir lá embaixo.